Bom dia! Hoje é dia 4 de setembro de 2017 e hoje nós vamos para a aula número 22 aí, baseado no livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. E nós já vimos na aula passada aí sobre a exemplificação do espaço do automóvel, que nos gera uma compreensão mais apurada do que é conjunto de objetos técnicos e sistema de ações. Então dá para ver claramente ali como o objeto técnico vai gradativamente se integrando aos sistemas de ações que são construídos, e de um objeto isolado técnico ele passa gradativamente a ser um objeto tecnológico e alterar os padrões de urbanização das cidades num futuro breve. Então o Milton Santos vai colocando isso e vai dizendo, olha, dá para nós interpretarmos a geografia através dos sistemas técnicos. Por quê? Porque o sistema técnico está implementado no espaço geográfico e orienta o espaço geográfico nesse sentido. Ele constrói a história, mas também constrói a geografia. Então ele entende que isso é bem fácil de ser compreendido e que há ferramentas que precisam ser desenvolvidas para que torne esse conceito básico de espaço geográfico um conceito não somente inteligível, mas capaz de gerar um conjunto de conhecimentos para colocar a geografia no cerne do processo de debate sobre a construção da sociedade, novamente. Então, se você lembrar um pouquinho de história, um pouquinho da história da geografia, você vai entender que a geografia foi criada muito associada com o Estado. Então, o Estado se estabeleceu como órgão tecnológico, como objeto tecnológico predominante na sociedade da Idade Média, foi evoluindo até a Idade Moderna, onde ele se torna um grande aparato de evolução da sociedade como um todo. Então, o Estado é que selecionava, através de um conjunto de interesses sociais, das lutas de classes, de um monte de questão aqui que não convém tratar agora, qual seria a evolução de cada sociedade. Por isso nós temos sociedades muito parecidas, mas que guardam suas peculiaridades, suas singularidades, certo? Então, com base nessa seleção é que as sociedades foram se diferenciando. Mas gradativamente, com o aumento do papel do capitalismo, das corporações, esse poder exclusivista do Estado foi diminuindo e recuando gradativamente nos anos. Então, se você pegar hoje e estudar somente o Estado como grande modelador da paisagem dos países, a paisagem urbana, da paisagem como um todo, você não vai compreender muitos aspectos do território. Porque não é somente, e hoje menos ainda em alguns países, o Estado que interfere na paisagem. Muito pelo contrário. Outros organismos, outras ações, inclusive pessoas civis, elas interferem na construção da paisagem e, consequentemente, na construção do espaço geográfico, que é dinâmico. Por isso aí, essa disputa que o Milton Santos estabelece. Ele fala, olha, enquanto a geografia não estabelecer um objeto de estudo que não seja genérico, generalizado, nós não temos como sentar com as outras disciplinas em pé de igualdade e debater epistemologia. Então vamos ver o que o Milton Santos diz lá. Hoje a frase de hoje para estudar. Então ele fala que a geografia, por deixar a técnica de lado, entendendo que ela não era o objeto central, porque ela cabia a outras disciplinas, por exemplo, economia, administração, e não ao estudo propriamente do espaço geográfico, ficou de fora. Então ele fala, resultado, perdeu a geografia, atrasando-se a sua própria evolução. Perdeu a filosofia das técnicas, pela ausência de enfoque geográfico paralelo. Então ele fala que a filosofia trabalhou a questão das técnicas, mas sem estabelecer um elo direto com o território, com o espaço geográfico, ela perdeu consistência e ficou sem exemplificar ou concretizar aquelas teorias que ela desenvolveu, pela ausência do enfoque geográfico paralelo. Então, enquanto a geografia não trabalhou, a filosofia ficou manca. Para esse resultado, trabalha, sem dúvida, a ambiguidade do estatuto epistemológico da geografia. Vamos saber aí o que é esse nome gigantesco, epistemológico. Vamos aqui no Wikipédia. Então tá lá. Epistemologia, né? Conhecimento, tal. Aí tá aqui, ó. Nesse sentido, pode-se também chamar de teoria do conhecimento.
Em sentido mais restrito, tá aqui, ó, refere-se às condições sob as quais se pode produzir conhecimento científico e dos modos para alcançá-lo, avaliando a consistência lógica de teorias. Nesse caso, identifica-se como filosofia da ciência. Então é bem simples. Tá ótimo. Você quer estudar geografia? Qual as condições que você vai reproduzir ou vai produzir conhecimento? E quais as ferramentas que você tem para alcançá-lo? Então o Milton Santos vai questionar a geografia. Ele falou, a geografia não tem objeto de estudo. Ah, mas tem sim. Tá? Vamos ver um livro aqui, Brasil Escola. Espaço geográfico, objeto de estudo da geografia. Então o que ele vai considerar como espaço geográfico? Tá aqui, ó. Diante das afirmativas, o que percebe é que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. O mesmo dividido em espaço geográfico natural, espaço geográfico cultural ou construído. Em suma, pode-se afirmar que o espaço geográfico é o palco das relações humanas, pois o homem habita na superfície e usufrui de tudo que a natureza oferece. Então, é claro, é bem generalizado. Um palco das relações humanas. Aí entra sociologia, entra filosofia, entra economia, entra administração, entra um monte de coisa. No final, o geógrafo vai falar que a geografia estuda o planeta e as relações que há no planeta, o que é muita coisa, muita coisa. Então, onde fica é uma ciência genérica e generalizada. Então, ele vai questionar isso. Ó, a geografia não tem uma epistemologia. Ou seja, não tem um objeto de estudo. E por essa ambiguidade epistemológica, ou seja, não sabe se estuda uma coisa, não sabe se estuda outra, até hoje é uma disciplina tímida e hesitante quanto a uma explicação do que deve ser seu objeto. Então Milton Santos compra a briga aqui. Aqui ele diz que a geografia não tem objeto de estudo, que ela é genérica, ela é generalizada. E ele vai bater firme nisso, dizendo que essa maneira genérica e generalizada de analisar o espaço geográfico é que torna a disciplina manca. E aí ele vai comprar briga com uma classe de geógrafos enorme, porque até então a voga era essa. E tem que entender, nós estamos na década de 90 e a teoria dele, o embate dele é bem antes, uns 10 anos antes, 1980 ele já começou a fazer isso. Ainda nós estamos naquele contexto de esquerda a direita. Hoje não mais, mas antes ainda prevalecia esse discurso, esquerda. Então o debate ideológico na geografia era muito grande, muito grande. O Estado como provedor de todas as necessidades da sociedade, a União Soviética ainda como um elemento de sonho, né? O Estado como grande interventor da sociedade, que era a parte do Estado soviético, né? No Estado soviético, o Estado era o grande interventor e modelador da sociedade. Então, esse debate é muito forte. Então, ainda tem esquerda e direita aí. Aí depois, lá em 1990, a queda do muro, né? Aí se quebra as esperanças, depois a União Soviética cai também, né? 89, né? Depois a União Soviética cai também, aí tem toda uma reorganização, se o Estado é realmente o elemento, não. Depois vem a globalização como grande debate. Então Milton Santos pega um período histórico, um período da história da geografia muito turbulento. Então quando ele traz esse debate à tona, a globalização ainda não se mostra como uma realidade efetiva, ela ainda tem esboços aqui na classe mais baixa, na classe alta não, ela já era uma realidade posta. Mas na classe baixa ainda ela tinha alguns esboços, não era tão clara assim como é hoje. Ainda se tinha muita gente apegada à questão da ideologia, a geografia é de esquerda, porque a geografia é combativa, ela está ligada ao estabelecimento de um Estado provedor das necessidades da sociedade. Então tem esse embate ainda. Então ele pega um período realmente muito turbulento, onde a voz dele não é tão ouvida quanto deveria ser. Mas mesmo assim, com esse contexto extremamente desfavorável, as ideias do Milton Santos ganharam um corpo que vão além da geografia. Muitas outras disciplinas reconheceram a validade, a precisão das contribuições do professor Milton Santos e adotam aí a geografia como um elemento a ser considerado dentro do estudo do que estava acontecendo e do que viria, que seria a globalização.
Então ele é uma autoridade, se torna um intelectual, e muitas vezes ele tem que forçar a barra para associar o seu nome à geografia, porque muitas vezes eles tiravam o nome geógrafo e colocavam intelectual, tanto em muitos vídeos na internet aparece o intelectual Milton Santos, mas não o geógrafo Milton Santos. Então ele tem que se esforçar para dizer, olha, não é uma mudança de mentalidade minha, estou colocando um método de análise geográfica para poder contribuir com a sociedade na melhor compreensão dessas mudanças sociais, principalmente da expansão das técnicas e da globalização. Então é importante compreender esse contexto para entender por que o Milton Santos não virou uma celebridade, né, na geografia no período, por conta desse contexto turbulento que havia ali. Mas aí na próxima aula a gente continua para falar aí desse embate que ele teve com os seus colegas geógrafos no período, ok? Então vamos aí, não se esqueçam de avaliar a aula, por favor. Não esqueça de colocar lá se gostou o like, se não gostou o dislike, para que a gente possa aí ter uma noção boa do que as aulas estão causando de impacto aí, ok? Então ficamos para a próxima aula, até a próxima.